Nesse vídeo eu quero falar erros que talvez possam te atrasar se tu quiser viver 100% do teu negócio no digital. Eu vou compartilhar aqui 4 coisas que eu teria feito de diferente se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu comecei lá atrás a querer viver 100% do meu trabalho no digital. Caso tu não me conheça, eu sou a Gabi Domingues, eu falo sobre criação de infoprodutos. E eu tô dentro desse mercado de marketing digital há mais de 5 anos. E durante esse tempo eu errei muito, eu acertei muito também. E eu percebi coisas que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente lá. E quis listar isso aqui para ti, para de repente te safar, para te ajudar a acelerar o teu negócio, ou pelo menos não errar nas coisas que eu errei aqui com relação ao que eu vou abordar, certo? A primeira delas é que eu não teria vendido logo de cara um curso online, principalmente no sistema de lançamento mais tradicional. Por quê? Caso tu não saiba, lançamento é uma estratégia de vendas, é uma forma de tu vender o teu infoproduto. É extremamente validado, muita gente faz até hoje. Nós já fizemos com especialistas grandes no mercado e deu muito certo, tiveram resultados muito bons. Só que quando eu comecei lá atrás, o meu perfil era pequeno, eu não tinha uma noção muito boa de produção de conteúdo, eu não produzia da forma que eu precisava produzir. Então, óbvio que a minha audiência, além de ser pequena, não era tão engajada quanto poderia ser. E isso vai ter um impacto quando a gente for fazer um lançamento. Por quê? Eu tenho uma audiência pequena. Eu não produzo um conteúdo para acelerar ela ali ou para ativar mais desejo nela ali. O lançamento é algo bem desgastante. Então, tu vai ficar ali planejando ele em todas as fases, digamos ali uns 60 dias, para conseguir fazer toda uma audiência prestar atenção em ti. Então as pessoas se inscrevem num evento online gratuito, tu aumenta o nível de consciência delas sobre o que tu resolve, sobre o problema, sobre a tua solução, e aí tu vai levar elas para esse evento, tem todo um script para tu no final ofertar a tua solução, que é o teu curso online sobre determinado assunto. No caso, na época eu falava sobre terapia holística, eu tinha um curso ligado a chakras e tudo mais. O que acontece? Isso é bem desgastante, porque tu grava anúncio, tu faz página de captura, tu faz página de vendas, tu vai ter a produção de conteúdo, tu tem as lives de aquecimento, tu tem uma série de coisas que tu tem que fazer. E isso, para quem tem uma audiência pequena como eu tinha lá atrás, não compensava no final. Por mais que eu usasse tráfego e investisse e trouxesse uma audiência, um número de inscritos, a taxa de conversão era menor. Toda essa energia que eu gastava, acabava que eu usava toda ela para a questão do lançamento, quando acabava eu estava exausta. E aí eu tinha que seguir produzindo conteúdo e acabava que eu não fazia. Então, se eu tivesse começado hoje, sabendo o que eu sei, eu não teria, primeiro, feito logo de cara um curso online, porque é mais trabalhoso, é mais robusto, vai levar mais tempo, é mais complexo, eu me senti insegura para entregar o que eu sabia num formato de curso online. Então eu não teria vendido logo de cara esse infoproduto, e eu não teria feito um sistema de venda, uma estratégia de venda de lançamento, porque era bem desgastante e tirava minha energia e atenção, que no início eu estava aprendendo um monte de coisa que era novidade para mim, de fazer o básico bem feito, que era uma boa produção de conteúdo, que era estar conectada com a minha audiência, que é estar conversando com a galera. Então, se eu começasse hoje, falando do que eu falava antes, que era terapia holística, eu teria ou vendido consultoria online sobre o meu assunto, então muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fácil de estruturar, ou eu teria vendido meus atendimentos online mesmo. Então eu era terapeuta, eu venderia atendimentos voltados ali para um problema bem específico e falaria muito sobre isso na minha produção de conteúdo, no máximo possível de plataformas que eu pudesse. Estaria no YouTube, estaria no TikTok, na época não tinha TikTok, mas eu estaria no Instagram, estaria no Facebook, que ainda estava pegando. Então, eu teria usado essa energia e coisas que eram ainda muito novidades, que às vezes pode ser para ti, várias coisas que a gente faz hoje aqui no automático é uma novidade para quem está começando, é mais trabalhoso para quem está começando, e eu focaria no atendimento no 1 a 1. Por quê? Pô, se eu tenho um número específico de clientes ali que eu estou atendendo online, eu conseguiria ter um retorno financeiro
que começaria a compensar. Às vezes ficaria palho a palho com o meu trabalho que eu tinha fora. Seria um começo, seria uma forma de eu conseguir começar a ver dinheiro voltar sobre aquele meu negócio no digital, que foi muito diferente. O meu eu só investia e não voltava. Foi muito prejuízo no começo até eu começar a ver retorno. Então foram ali 1 ano e pouco, quase 2, que não davam um retorno significativo de dinheiro sobre o esforço que eu fazia para o meu negócio. Se eu tivesse atendido individualmente, consultoria ou atendimento online, eu já teria visto retorno sobre o que eu estava investindo. Isso seria muito bom. Talvez isso me animaria mais ou me mostraria mais que tá dando certo, que o que eu estou fazendo ali dá retorno, tem reconhecimento. Não adianta, onde entra o dinheiro, a gente começa a perceber, pô, tem oportunidade. E a gente tende a investir mais energia. E às vezes a gente começa numa estrutura de infoproduto que não faz sentido, que às vezes vai levar mais tempo para dar esse retorno e a gente desanima no começo. Então, isso eu com certeza faria de diferente. Eu só iria desenvolver um curso depois que eu já tivesse uma audiência bem engajada, já estivesse atendendo muita gente, aí eu percebesse, pô, tem uma demanda muito grande sobre determinado assunto que eu consigo facilmente estruturar num curso online. Aí sim, já estaria com uma audiência interessada, já teria resultados, já teria noção e eu estaria num momento mais propício para poder vender um curso online e ter bons resultados com isso e agregar ainda mais nos atendimentos individuais que eu já estaria fazendo. Segunda coisa que eu teria feito diferente, eu não teria saído do meu trabalho físico que eu tinha antes de estar fazendo tanto dinheiro quanto no digital. O que aconteceu? Na época eu trabalhava na Austrália e eu trabalhava como chefe de cozinha numa cafeteria e eu tinha ali uma renda legal, tanto eu quanto o Nicolas trabalhavam, a gente trabalhava fora. E é chato no começo essa coisa de, pô, tem um trabalho fora, que tem horas, é exaustivo, era um trabalho em pé, e eu chegava em casa e tinha que produzir um monte de conteúdo, às vezes já cansado, já escabelado, já de saco cheio, e eu nunca fui muito do digital. Eu tenho mais dificuldade de me expor, né, de falar, de me comunicar. Eu sou muito mais offline, então isso era mais trabalhoso para mim no começo. E aí, por eu estar com essa jornada dupla, eu falei, não, quer saber? A gente tem que queimar a ponte, a gente tem que pegar e sair do trabalho e focar 100% nisso para dar certo. Pode ser que tu olhe e fale assim, Gabi, mas ó, tu fez e deu certo. Mas pode ser que eu tenha arriscado muito mais do que eu poderia ter arriscado. Não sei se ficou confuso. Mas quando eu estava nessa jornada dupla, se eu tivesse entendido que naquele momento eu precisava me dedicar mais àquilo e não usar o meu dinheiro no digital e reinvestir no meu negócio, ou seja, se eu estou vivendo 100% do meu físico, ele é que paga minhas contas, meu aluguel, minha comida, né, minha roupa, tudo. Ele é que banca a minha vida. E o negócio no digital, qualquer dinheiro que voltar, eu reinvisto para crescer ainda mais, pô, talvez o meu negócio tinha ido muito mais longe. A gente acabou queimando essa ponte e indo, depois de, eu acho que 1 ano e pouquinho, a gente foi viver 100% do digital sem ter muita garantia, porque a gente estava em parte iludido que as coisas aconteceriam muito rápido e muito fácil, o que não foi. E outra parte, a gente estava achando que o fato da gente deixar, focar 100% só no trabalho no digital, isso propiciaria um resultado ainda maior ou ainda mais rápido do que a gente já estava imaginando. E isso foi uma loucura, porque foi eu e o Nicolas empreender. Talvez se um tivesse deixado de lado e o outro ficasse trabalhando fora e não, eu seguro aí até dar certo aqui, tudo bem. Então um foca a energia em empreender, em reinvestir, em ter mais tempo ali, e o outro ele está segurando as pontas, ele está mantendo a vida, a casa, até as coisas realmente compensarem e valerem muito mais a pena, até porque empreender ele é instável. E eu acho que por a gente não ter tanta experiência nisso, a gente simplesmente se jogou. E isso hoje eu vejo como um grande perigo e um grande erro, porque daí fez a gente comer muito o que a gente poderia ter reinvestido no nosso negócio no digital. Então o dinheiro que entrava, como a gente estava dependendo 100% dele, a gente comia ele muito mais do que conseguia reinvestir no nosso negócio. E isso foi ruim. Fora que o psicológico fica full
perdido, tu fica apreensiva, tu não sabe quanto vai entrar no mês, e aí às vezes tu fez uma reserva que ainda do teu trabalho antigo e aquela reserva começa a esgotar e tu começa a apelar pro desespero. A gente fez de tudo, a gente deixou de focar muito em coisas que poderiam ter ido mais adiante, do tipo, eu vou ser muito bom em tal coisa. E a gente dava tiro para todo que é lado, porque a gente precisava levantar grana. Foi bom em parte porque nos deu muita flexibilidade, deu muita habilidade que hoje soma muito no nosso trabalho, mas também foi muito ruim. Provavelmente foi mais ruim do que bom. Se por acaso tu estiver pensando nisso, falando, pô, mas jornada dupla é desgastante. Cara, mas mais desgastante ainda é tu depender de um negócio que ainda tá crescendo e o teu psicológico tá completamente abalado e mesmo assim tu tem que aparecer na frente das câmeras, tu tem que falar, tu tem que produzir conteúdo, tu tem que vender e o teu offline tá sufocante porque às vezes tu não sabe como tu vai pagar o aluguel desse mês, como é que tu vai comprar comida na próxima semana. Isso é muito ruim. Então, se puder, eu evitaria 100%. Eu teria feito essa transição e quando o meu negócio no digital já tivesse mais robusto, tivesse ganhando mais até do que o meu negócio físico, daí talvez eu iria e faria essa transição para viver 100% do digital. Eu não teria tanta pressa e nem tanta loucura. Terceira coisa que eu teria evitado e me arrependo amargamente. Eu não teria sido tão desleixada com a minha produção de conteúdo quanto eu fui por muito tempo. Inclusive quando eu já estava dependendo 100% do meu negócio no digital. A gente às vezes quer o resultado, mas não quer o caminho. Ou quer, os frutos, mas não quer o processo. E se tu quer viver no digital, tu pode trabalhar 100% offline, digamos assim, tu pode, de repente, prestar serviço para alguém, tu pode trabalhar nos bastidores de um negócio no digital. Beleza, tu pode, mas tu não tem ideia do quanto o teu negócio vai ser impactado negativamente de crescimento, de expansão, de oportunidade, por tu não estar produzindo conteúdo no digital. Talvez quem está vendo esse vídeo já está no digital, já presta serviço como social media, como gestor de tráfego e tem dificuldade porque está sempre correndo e fazendo trabalho para todo mundo, social media está sempre produzindo conteúdo para todo mundo e não produz para si. E isso é uma merda. Quando eu era coprodutora, eu tinha um puta bastidor, no sentido de muito conteúdo para dar, muita coisa rolando, a gente fazia mais de um lançamento por mês, a gente tinha 5 especialistas ao mesmo tempo, tinha muita coisa bacana que acontecia e eu não mostrei nada, eu mostrei pouquíssimo, quase nada. Imagina onde eu poderia ter ido como coprodutora se eu tivesse mostrado mais. Na verdade, a gente teve muita oportunidade porque talvez eu não mostrava, mas o Nicolas mostrava muito. E a maioria dos especialistas, os nossos ex-sócios, vieram por causa do Nicolas estar produzindo conteúdo. Então eu deixei muita oportunidade, muito dinheiro na mão, muita venda de infoproduto não acontecer pelo desleixo e falta de constância na produção de conteúdo. Eu tinha que entender que conteúdo é igual a abrir a porta da minha loja. Se eu não abrir, eu não vou vender. Se eu não abrir, não vai vir uma oportunidade. Então, se eu não produzir, não vai acontecer. Se eu não produzir, não vai vender. Se eu não produzir, não vai abrir oportunidades na minha vida como pode abrir. Isso é um ponto que hoje eu teria feito diferente. Então foi o que eu falei. Ao invés de eu ficar investindo em lançamento, é o lançamento que vai me dar dinheiro, eu teria sido constante e exímia na produção de conteúdo. Documentaria muito. Bastidores do meu negócio, como eu faço, trazendo conteúdo. Não teria ficado só na questão da live, eu ficava só fazendo live atrás da outra. Cara, produção de conteúdo no feed, presença nos stories, vídeo no YouTube. Eu tô recém agora, depois de mais 5 anos produzindo conteúdo no YouTube. Tu imagina se eu tivesse feito isso desde o início? Eu não tenho ideia de onde eu estaria. Com certeza muito mais longe do que eu tô hoje. Com muito mais pessoas engajadas comigo, não é nem por número de inscritos ou número de alguma coisa, mas com certeza eu teria uma visibilidade maior do que eu tenho hoje. E tudo fruto da produção de conteúdo. Eu teria aprendido a me comunicar mais fácil, mais rápido,
melhor e o poder que tem saber se comunicar claramente, saber gerar desejo, saber passar uma mensagem de uma forma simples e prática é muito grande aqui no digital. Eu com certeza teria encarado com seriedade, muita seriedade, a produção de conteúdo em todas as plataformas. E quarto, eu não teria escolhido falar aqui no digital e principalmente construir um infoproduto de algo que era um hobby e que eu realmente não tinha resultados concretos sobre isso. Eu só gostava de estudar sobre esse assunto. Quando eu falei de terapia holística, quando eu vim produzir conteúdo, criei curso online sobre isso, era um assunto que eu me interessava, que eu lia muito, mas não era um assunto que eu tinha um campo prático disso. Porra, eu tenho conhecimento, tenho resultado, tenho lastro. Era coisas que eu fazia assim, de curiosa, tinha um resultado lá que outro, mas eu não me sentia seguro, não era uma coisa que eu tinha vivenciado mesmo. Cara, na época, eu já era formada em gastronomia no Brasil, trabalhava como chefe de cozinha lá na Austrália e estudava de novo essa parte de cozinha no exterior. Pô, lá sim eu tinha muito resultado sobre esse assunto. Se eu tivesse olhado para esse mercado e falado, não, eu não quero mais trabalhar no restaurante, mas eu ensinaria online sobre isso. Eu traria coisas que facilitam muito a minha vida, ou eu gostava muito de fazer bolo, eu teria ido para esse campo, feito curso sobre isso, ensinado sobre isso. Com certeza eu tinha ido bem longe. Mas com certeza eu tinha ido longe. Porque eu focaria em desenvolver uma solução, um infoproduto sobre aquilo que eu já tenho muito resultado e muito conhecimento. Isso com certeza teria me colocado num outro patamar. E eu vejo que é um erro que, principalmente no início, a maioria de nós cometemos. Essa coisa de, eu gosto, não, eu tô cansada do meu trabalho. Também tava cansada do meu trabalho. Ninguém gosta de ficar se queimando toda hora e é um estresse fodido, quem já trabalhou em cozinha sabe. Eu queria fugir completamente, mas talvez o problema não era a gastronomia, não era o assunto cozinha, não era sobre o cozinhar. Era só o ambiente de trabalho que eu queria mudar e que eu poderia ter mudado e poderia ser muito interessante. Poderia ter me dado um retorno muito maior. Se eu estivesse começando hoje, eu teria sido muito mais criteriosa, menos sentimentalista com a escolha da minha solução, do que eu poderia oferecer para o público, e muito mais racional, do tipo, isso aqui eu tenho experiência, eu tenho conhecimento e pessoas se interessam. Eu posso vender sobre isso, eu posso fazer grana com isso, eu posso chegar longe por isso, posso ser reconhecida por isso, que é o que eu faço hoje com os meus clientes, quando eu estou desenvolvendo um infoproduto. Eu vou justamente analisar na história deles, às vezes eles querem fugir de algo que eles têm muito resultado. Dá para fazer? Dá, mas aí o processo vai ser mais longo, a escolha é tua. Aí tu vai ter que prestar serviço antes, ganhar experiência naquele assunto, se tu quiser ser reconhecida por aquele assunto. Ou tu já pode entrar no mercado por algo que tu faz muito bem no offline, mas as pessoas ainda não conhecem no digital. Esses eram os 4 erros que eu hoje com certeza teria feito diferente, teria evitado e provavelmente teria encurtado muito meu caminho no digital. Se por acaso tu ou te viu num desses, ou tu cometeu algum outro erro que eu não falei aqui, pode comentar aqui nos comentários que eu sempre leio, eu sempre respondo. E é isso, eu espero que de alguma forma tenha te ajudado. Aproveita também, não deixa de se inscrever no canal, tem vídeo toda semana aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.